Em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: ataques terroristas em Brasília. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudia ataques e afirma que responsáveis serão punidos. Nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. E todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Em encontro, líderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário divulgam nota em defesa da democracia e da Constituição. O presidente tem reunião com governadores para discutir ações. Gabriela Noronha. 10 estados já enviaram mais de 500 policiais para reforçar a Força Nacional de Segurança Pública. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. 1.500 pessoas estão presas após atos criminosos e 55 ônibus estão apreendidos. E acampamento de apoiadores de atos antidemocráticos é desmontado em Brasília. Vamos explicar como vai funcionar a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Destruição, desrespeito às leis, ao patrimônio público e aos brasileiros. O cenário que foi visto neste domingo após os ataques terroristas ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal. Os três poderes da República foram atacados por criminosos que defendiam atos antidemocráticos. No domingo mesmo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Planalto e no Supremo para ver a consequência dos atos de vandalismo. E hoje manteve reuniões para discutir as ações a serem tomadas. Pela manhã se encontrou com chefes dos outros poderes e agora à noite tem reunião marcada com governadores. A repórter Gabriela Noronha está no Palácio do Planalto e conversa com a gente agora, ao vivo. Boa noite, Gabriela. Ontem nós vimos imagens de vidros estilhaçados, bagunça e destruição no Palácio do Planalto. Como é que está a situação por aí agora? Boa noite, Mariana, Nádia, uma boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, o que se vê hoje por aqui no Planalto é muito trabalho. Desde o estacionamento até dentro dos gabinetes, o esforço agora é de reconstrução. Os trabalhadores e funcionários passaram por aqui limpando, retirando os móveis quebrados e as vidraças quebradas também. Claro que ainda é possível ver a destruição deixada, mas a mensagem agora é reconstruir o que for possível e recomeçar os trabalhos. Gabriela, e o presidente Lula está trabalhando normalmente no Palácio do Planalto? Nádia, está sim. Hoje, mais cedo, ele recebeu chefes de outros poderes e agora governadores de estado. O ministro de Comunicação Social ressaltou que as instituições estão funcionando dentro da normalidade. Ele informou que o gabinete do presidente Lula ficou intacto aos ataques promovidos neste domingo e que está sendo feito um levantamento dos prejuízos materiais. Também falou que os responsáveis pelo vandalismo de ontem estão sendo identificados e que não serão mais tolerados ataques contra a democracia. Não será mais tolerado qualquer tipo de conduta que atente contra a democracia, contra o funcionamento das instituições, contra o Supremo Tribunal Federal. Não há mais espaço, não será mais tolerado qualquer conduta que confronte o Estado Democrático de Direito e a lei em defesa da democracia. E olha, Nádia e Mariana, muitas obras de arte foram destruídas e o prejuízo está sendo levantado pelo governo. A repórter Luana Karen preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos ouvir.
A ação criminosa dos que atacaram o Palácio do Planalto em Brasília no domingo deixou perdas irreparáveis ao acervo cultural e institucional da República Brasileira. Logo após o hall de entrada do Palácio do Planalto, existia a galeria com as fotos de todos os ex-presidentes, desde o Marechal Deodoro da Fonseca. O espaço ficou completamente destruído. Também no térreo ficava a obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo. A pintura, que reproduz a bandeira nacional hasteada e já serviu de cenário para o pronunciamento de presidentes da República, foi encontrada boiando sobre a água que jorrou dos hidrantes abertos pelos vândalos. No segundo andar, quadros com pinturas e fotografias também foram vandalizados. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que está sendo feito o levantamento dos prejuízos. Está sendo feito um levantamento, de patrimônio, obras de arte, que eventualmente possam ter desaparecido, documentos, HDs, armas. O edifício do Palácio do Planalto, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 21 de abril de 1960, foi duramente atacado. A portaria principal foi destruída e as vidraças estilhaçadas. O prédio tinha passado por uma reforma geral entregue em 2010, ao custo de 111 milhões de reais. A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Ana Paula Campos Gurgel, afirmou que o ataque não foi apenas ao patrimônio físico, mas àquilo que ele representa. Quando isso é atacado, isso ataca-se não só o prédio, o vidro, O ataque foi feito principalmente a um símbolo de liberdade, a um símbolo de democracia que está na gênesis daquele espaço. A destruição chegou ao Salão Nobre do Palácio do Planalto no terceiro andar. A obra As Mulatas, de Emiliano de Cavalcante, foi encontrada com 7 rasgos. O quadro tem valor estimado em 8 milhões de reais. A escultura de bronze O Flautista, de Bruno Jorge, avaliada em 250 mil reais, foi encontrada completamente destruída. A mesa vitrine de Sérgio Rodrigues teve o vidro quebrado e o relógio de pêndulo do relojoeiro francês Balthazar Martinot ficou irreconhecível. A obra do século XVII era um exemplar único e foi presente da corte francesa para Dom João VI. De acordo com o Palácio do Planalto, a peça tem valor incalculável. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, se reuniu com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, para tratar da reconstrução do patrimônio cultural. Em nota, o IPHAN lamentou profundamente os atos ocorridos neste domingo e os danos causados ao patrimônio cultural brasileiro. Os técnicos do IPHAN começaram já na noite de domingo a fazer o levantamento e a identificação dos danos. Reportagem Luana Karen. E nós voltamos a falar com a repórter Gabriela Noronha, ao vivo do Palácio do Planalto. Gabriela, o presidente chamou os governadores para Brasília para tratar desse assunto. Qual o objetivo desse encontro? Olha, Mariana, um dos objetivos desse encontro hoje é fazer um ato em defesa da democracia brasileira e discutir ações conjuntas para resolver a crise atual. Além disso, a ideia é também evitar que os atos de terrorismo em Brasília se espalhem pelo país. E, Gabriela, alguns estados estão enviando pessoal para ajudar a força de segurança. Você pode dizer para a gente o efetivo? Sim, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que recebeu a colaboração de 10 estados que enviaram um contingente para fortalecer a Força Nacional de Segurança Pública. Segundo ele, são mais de 500 homens da Força que estão vindo desses estados e vão dar apoio às ações e auxiliar na proteção aqui da Praça dos Três Poderes. E essa manhã o presidente Lula recebeu também representantes dos outros poderes, Gabriela? Legislativo e judiciário, e foi publicada uma nota de repúdio a esses atos. Você pode falar para a gente como foi esse encontro?
Sim, Mariana. Olha, hoje de manhã, Lula se encontrou com o senador Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Em nota conjunta, os poderes rejeitaram os atos que chamaram de terroristas, vandalismo, criminosos e golpistas. Afirmaram que estão juntos para que as providências institucionais sejam tomadas e que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou que foi um momento de solidariedade e que houve um reconhecimento que a lei deve ser cumprida. Nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar, os atos de responsabilização em relação àquilo que foi perpetrado. Gabriela, como o presidente Lula recebeu as informações sobre esses atos? O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, por causa das fortes chuvas que atingem a região. Ontem mesmo na cidade falou com a imprensa sobre o assunto e condenou as invasões aos prédios públicos e destacou que a democracia merece respeito e falou sobre punição aos responsáveis. Ainda no domingo, o presidente assinou o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e destacou que os responsáveis devem ser punidos. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Sobre a intervenção federal, a repórter Jéssica Gonçalves preparou uma reportagem e explica para a gente o que ela representa e como funciona. O decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal veio como consequência da invasão, depredação e atos de vandalismo no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal no domingo, em Brasília. A medida é prevista pela Constituição em situações em que existe, por exemplo, grave comprometimento de ordem pública. A intervenção depende de aprovação por deputados e senadores. A proposta deve ser analisada e votada ainda nesta segunda-feira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a intervenção pode acabar antes mesmo do prazo estabelecido, 31 de janeiro. A esfera federal só age em temáticas de ordem pública quanto a esfera local falha. Isso falando do ponto de vista jurídico. Nós desejamos que isso não ocorra e, inclusive, com a nova situação jurídica no Distrito Federal, é claro que o quanto antes for possível suspender a intervenção federal no DF, nós faremos. Nós temos o decreto com vigência até o dia 31 de janeiro. Se houver o restabelecimento das plenas condições institucionais na segurança do Distrito Federal semana que vem, nós podemos, eventualmente, submeter ao presidente da República a ideia de revogar essa intervenção, se for o caso. A intervenção federal vai ser comandada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. O interventor é jornalista e atua há 22 anos na administração pública, já tendo ocupado cargos de secretário municipal, estadual e secretário nacional no estado do Maranhão. Ainda no domingo, a AGU, a Advocacia Geral da União, anunciou a criação de uma força-tarefa para cobrar indenizações pelos danos causados ao patrimônio público durante os atos criminosos. O grupo também vai tomar medidas judiciais para responsabilizar agentes públicos por eventuais omissões. Entre os pedidos da AGU está o da prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Para subsidiar esse trabalho, foram realizadas perícias pela Polícia Federal nos edifícios depredados, como informou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Serão abertos 3 inquéritos para apurar as ações criminosas e buscar possíveis financiadores e organizadores desses atos. Nós teremos hoje, provavelmente, a instauração de 3 novos inquéritos, um para os ataques ao Congresso, outro para os ataques ao Palácio do Planalto e outro para os ataques ao Supremo Tribunal Federal. De modo que serão 3 inquéritos conduzidos pela Polícia Federal e no curso desses inquéritos que haverá a investigação sobre os financiadores, sobre os instigadores, os autores intelectuais
e haverá, eventualmente, novos pedidos. O ministro afirmou que o país caminha para uma absoluta normalização institucional. Para coibir a tentativa de continuidade desses atos, ele destacou que 9 rodovias foram desobstruídas pela Polícia Rodoviária Federal até às 10 horas da noite de ontem. Além das investigações que estão em andamento, o Ministério da Justiça criou um e-mail para receber informações sobre atentados terroristas. O endereço é denuncia@mj.gov.br. Foram recebidos 13 mil e-mails até o momento. E a Polícia Federal criou o endereço denuncia8janeiro@pf.gov.br para receber informações sobre os envolvidos nos atos criminosos do último domingo. Reportagem Jéssica Gonçalves. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que já foram efetuadas cerca de 1.500 prisões de gente que estava na esplanada e nos QGs do Exército. Vamos ouvir na reportagem de Graciele Bittencourt. Até agora, cerca de 1.500 pessoas foram presas ou detidas por participar da invasão e depredação de prédios dos 3 poderes em Brasília. Pouco mais de 200 delas foram presas ainda ontem. Os demais radicais estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e foram presos hoje pela manhã, junto com o desmonte do acampamento. A retirada aconteceu sem confrontos. Por um megafone, um militar informava aos manifestantes como se daria a desocupação da área. Na parte de trás, lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. As prisões foram efetuadas em flagrante e os detidos foram levados para o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal e para o complexo penitenciário da Papuda. 50 ônibus foram usados para o transporte hoje pela manhã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou como funcionará a partir de agora os procedimentos relacionados às prisões dos radicais e terroristas. Todas essas pessoas, tecnicamente, estão em situação de flagrante. Claro que as equipes de polícia judiciária que lá estão ouvindo as pessoas. Aqueles que houver a lavratura do auto de prisão em flagrante, haverá o encaminhamento para o Poder Judiciário para que se realize a chamada audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós temos 3 cenários. Materialmente, a rigor 2. As pessoas serem soltas por decisão judicial. Outro cenário é que essas prisões em flagrante podem ser convertidas em prisões preventivas. Segundo Flávio Dino, os presos podem ser acusados de crimes diversos, não apenas pelo vandalismo. Vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público. Tivemos associação criminosa. Tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. Hoje à tarde, a área do Quartel-General do Exército em Brasília estava totalmente desocupada e isolada. A expectativa da Polícia Federal é que até amanhã todos os presos tenham sido ouvidos e encaminhados para as audiências de custódia. O ministro da Justiça informou ainda que os novos mandatos de prisão devem ser emitidos nos próximos dias, à medida que as apurações avancem. Reportagem Graciele Bittencourt. E nós vamos mais uma vez ao Palácio do Planalto falar com a repórter Gabriela Noronha, porque ela tem as últimas informações sobre a reunião do presidente Lula com governadores. Gabriela, a reunião já começou? Sim, Mariana, começou agora há pouco. Além de governadores, participam do encontro ministros de Estado, do Supremo e parlamentares. O governador do Pará, Helder Barbalho, falou na abertura da reunião e comentou sobre a importância de todos estarem presentes para reafirmar compromisso com a democracia e de estar ao lado dos 3 poderes da República. De acordo com o governador, o que foi visto ontem não era manifestação política, mas uma tentativa de golpe. Segundo
Helder Barbalho, governadores ou representantes dos 26 estados e do Distrito Federal estão presentes nessa reunião, né? Os representantes dos 26 estados e do DF estão presentes. Helder Barbalho disse que a presença dos governadores e de todos é uma manifestação de amadurecimento e mostra que, apesar das diferenças, querem proteger a Constituição em favor da democracia e das instituições. Gabriele, como foi a reação de líderes mundiais com os atos de ontem? Muitos chefes de Estado condenaram as ações, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e hoje o presidente Lula disse que conversou por telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e também com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. E eles lamentaram os atos golpistas de ontem e manifestaram sua solidariedade com o povo brasileiro. Nazi, Mariana. Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Brasil e Japão assinam acordo e prometem intensificar a relação comercial entre os dois países. Esse foi o resultado da visita do ministro de Negócios Estrangeiros do Japão ao Brasil. As trocas comerciais entre os dois países movimentaram 12 bilhões de dólares no ano passado. A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, é a primeira realizada por chanceler estrangeiro desde o início do atual governo. Ele e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trataram de temas como expansão do comércio e investimentos, segurança energética e alimentar e parcerias para descarbonização, e assinaram um acordo básico de cooperação técnica Brasil-Japão sobre o projeto de aprimoramento da rede de monitoramento genômico para a Covid-19. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, disse que os dois conversaram sobre as inúmeras possibilidades de ampliar as relações e os investimentos. Oportunidades que hoje se apresentam para o incremento dos investimentos japoneses no Brasil, com a expansão de exportações brasileiras para o Japão. As trocas comerciais entre Brasil e Japão movimentaram no ano passado cerca de 12 bilhões de dólares. O país asiático, que é a terceira economia do mundo, possui estoque de investimentos diretos no Brasil no valor de 22,8 bilhões de dólares. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Ministério da Saúde comprou mais 750 mil doses de vacinas da Coronavac para a imunização de crianças de 3 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Os imunizantes começarão a ser entregues na próxima semana e distribuídos a todos os estados e o Distrito Federal. O objetivo, segundo o Ministério, é garantir ao todo 2,6 milhões de doses nos próximos dias. A Secretaria também informou que a vacina será incorporada ao calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem em Araraquara, São Paulo, visitando os locais arrasados pelas chuvas que castigam a cidade desde o fim do ano passado. Acompanhado do prefeito Edinho Silva, Lula observou uma imensa cratera que se abriu sobre uma das principais avenidas de Araraquara e que engoliu um carro com 6 pessoas dentro. Todos morreram quando o veículo foi levado pelas águas. O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas e aos moradores da cidade e ofereceu ajuda financeira do governo federal para a reconstrução das áreas atingidas. Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. A situação de emergência em Araraquara foi reconhecida na última quinta-feira.
Universitários que não conseguiram realizar a prova do ENAD no ano passado podem pedir dispensa da prova. Entre as situações previstas como motivo de ausência estão acidente, assalto, casamento, furto ou roubo de documento de identificação e luto. O pedido deve ser feito até o dia 20 deste mês por meio do sistema ENAD, disponível no endereço enad.inep.gov.br. A solicitação de dispensa pode ser feita pelo estudante ou pela instituição de educação superior, a depender da motivação da ausência. O estudante pode solicitar a dispensa da prova, mas ainda precisa ter cumprido o requisito de preencher o questionário do estudante. O ENAD foi realizado no dia 27 de novembro do ano passado. O exame avalia o desempenho dos estudantes para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho. A prova também gera estatísticas sobre a qualidade do ensino superior. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você, até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.